Então, pessoal, as sulfonamidas são aí agentes quimioterápicos eficazes e representam aí o primeiro grupo de agentes utilizados para o tratamento de infecções bacterianas. Esse termo sulfonamida ou sulfonamidas ou simplesmente sulfas, ele é normalmente aí utilizado como uma denominação genérica para se referir aí aos derivados do para-aminobenzeno sulfonamida, ou também dito como sulfanilamida ou sulfonamida, tá? Então vocês vão ver esses diferentes nomes aí. Por que esse nome tão grande? Eu trouxe até a estrutura química para demonstrar para vocês. Vocês lembram lá na química, posição orto, meta e para? Então, para, amino, quando a presença do grupamento amino, benzeno, sulfonamida. Então, por isso esse nome tão grande assim, para-aminobenzeno sulfonamida. Então, para ficar mais fácil da gente trabalhar e falar, foi definido como sulfanilamida ou como, mais brevemente ainda, como sulfas. Então, essas diferentes nomenclaturas aí a gente pode encontrar nos livros de farmacologia. Okay? Dentro dessa estrutura química, a presença desse grupamento amino ele é extremamente importante, podemos dizer, essencial para a atividade aí antibacteriana da molécula, ok? Então, vamos falar um pouquinho do metabolismo do folato, ou também denominado ácido fólico, para vocês entenderem a relação das sulfas com a inibição do metabolismo do folato, ok? Então, eu coloquei aqui, trouxe até uma imagem para vocês do Gola, aonde nós temos, essa síntese, esse metabolismo do folato dividido em duas partes, porque a primeira parte é essencial apenas para as bactérias, ok? E uma segunda parte que é comum às bactérias e também aos seres humanos, por isso que eu coloquei para vocês aqui eucariotas versus procariotas. Vamos lá? Então, vejam bem. Os seres aí procariotos, as bactérias, vamos dizer assim, elas sintetizam o ácido fólico. E esse ácido fólico que as bactérias sintetizam, eles são oriundos, eles são provenientes do PABA. E esse ácido fólico, ele é, então, essencial para a produção de ácidos nucleicos. Pessoal, vamos pensar. Aonde nós temos aí a necessidade da presença de ácidos nucleicos? Ora, no DNA e no RNA, correto? Então, o ácido fólico, ele é extremamente importante, tanto para as bactérias quanto para as células humanas, para a síntese de DNA, RNA e proteínas. Então, porém, qual que é a diferença das células eucariotas e procariotas? É que as células procariotas, ou seja, é que as bactérias, elas necessitam sintetizar o ácido fólico. Já as células dos seres humanos, as células eucarióticas, elas utilizam o ácido fólico aí proveniente da alimentação. Beleza? Ok? Então, vamos aqui detalhar como que ocorre essa síntese do ácido fólico, já que a gente está vendo que ele é importante para a síntese de DNA, RNA, proteínas, e que apenas as bactérias vão sintetizar o ácido fólico e que nós, seres humanos, vamos utilizar o ácido fólico proveniente da dieta. Então, vamos começar lá das bactérias que necessitam sintetizar o ácido fólico. Então, olha só, a síntese de ácido fólico ou do folato é a mesma coisa, tá, gente? Começa com a formação do ácido dihidropteróico, que está aqui embaixo, estou apontando para vocês. Essa síntese do ácido dihidropteróico, ela ocorre aí a partir de duas substâncias,
uma chamada aí de pteridina e a outra chamada de PABA, ou também denominado de ácido para-aminobenzoico. Para não falar esse nome tão grande, ácido para-aminobenzoico, ficou então definido a sigla PABA. Então, toda vez que a gente falar de PABA, nós estamos falando do ácido para-aminobenzoico. Então, vamos retomar. Então, para que aconteça a síntese do ácido fólico, ou também denominado de folato, essa síntese ela vai se dar a partir da pteridina e do PABA. Essas duas moléculas, pteridina e PABA, elas vão se associar e vão formar o ácido dihidropteróico. Essa associação para formar o ácido dihidropteróico acontece de forma aleatória? Não. É necessária a participação de uma enzima para catalisar a reação. Qual que é a enzima que catalisa a reação? A dihidropteroato sintase. Então, a enzima dihidropteroato sintase, lá da bactéria, utiliza a pteridina mais PABA para formar o ácido dihidropteróico. Tá pronto o ácido fólico, Lorena? Não, não está pronto. Esse ácido dihidropteróico, ele se associa, ele condensa com o glutamato. O aminoácido glutamato, ele mesmo. Então, o glutamato condensado, né, ou seja, associado com o ácido dihidropteróico, vão formar aí o dihidrofolato, ok? Que está aqui embaixo aqui para vocês, que eu estou apontando, dihidrofolato, ou que vai ser abreviado lá nos livros como DHF. Esse dihidrofolato, ele vai ser reduzido. Então, o que é reduzir, gente? Ganhar ou perder elétrons? Quando reduz, ganha. Então, ele vai sair de dihidrofolato para tetraidrofolato. Essa redução acontece naturalmente? Não, precisa de uma enzima para catalisar a reação, porque se eu não tivesse, essa reação demoraria anos para acontecer, ok? Então, a gente vai ter aí a enzima dihidrofolato redutase. Então, essa enzima vai reduzir o dihidrofolato em tetraidrofolato. Agora, eu tenho o ácido fólico reduzido e agora ele é, então, capaz, ele apresenta autonomia para auxiliar na formação de purinas, que vão desencadear aí a formação de DNA e RNA. Ele vai estar, então, agora apto para auxiliar na formação de metionina, glicina e de metionina associada ao RNA transportador para compor proteínas. Além disso, também vai estar apto para auxiliar no metabolismo na formação de timidina, que vai resultar aí na formação de DNA. Beleza? Então, essa primeira parte que eu estou falando para vocês aqui da pteridina associada ao PABO para formar o ácido dihidropteróico através da ação da enzima dihidropteroato sintase acontece nas bactérias. Agora, o processo de redução acontece tanto nas bactérias quanto nos seres humanos, pela enzima dihidrofolato redutase. As nossas enzimas dihidrofolato redutase são exatamente iguais às enzimas das bactérias? Não, existem diferenças estruturais, mesmo que a finalidade dessas enzimas sejam a mesma. Então, apesar de desenvolverem a mesma atividade, ou seja, que é reduzir o dihidrofolato em tetraidrofolato, as nossas enzimas de hidrofolato redutase apresentam, né, uma composição diferente da dihidrofolato redutase bacteriana, ok? E o que as sulfas têm a ver com toda essa situação que eu acabei de mostrar para vocês? Bom, as sulfas, elas bloqueiam a enzima dihidrofolato sintase. Melhor dizendo, pessoal, né? Essas sulfas, elas vão competir
com o PABA pela enzima dihidropteroato sintase. Aí, o que vai acontecer? Ao invés da enzima dihidropteroato sintase se associar com o PABA para juntar o PABA-pteridina, isso não acontece, né? Para formar o ácido dihidropteróico, isso não acontece por quê? Porque as sulfonamidas vão competir com o PABA pela enzima e vão se ligar na enzima dihidropteroato sintase. Se as sulfas elas se ligam a dihidropteroato sintase no lugar do PABA, eu não vou ter então a formação do ácido dihidropteróico. Beleza? Ok? Por que as sulfas, pessoal, ela é capaz de ligar a enzima dihidropteroato sintase e interromper a ligação dessa enzima ao PABA? Simplesmente, depois no próximo slide eu vou mostrar para vocês que as sulfas, elas são análogos estruturais do PABA, que é o ácido para-aminobenzoico. Com isso, elas conseguem, então, inibir de forma competitiva a enzima dihidropteroato sintase das bactérias. E a gente está percebendo que essa enzima, a dihidropteroato sintase, ela é uma enzima essencial na via da síntese de ácido fólico. Sem essa enzima, não tem como formar o ácido dihidropteróico. Sem o ácido dihidropteróico, não é possível, então, ter o ácido fólico reduzido, que é o tetrahidrofolato. Tá claro isso para vocês? Dúvidas? Qualquer dificuldade de entendimento, a gente vai abrir uma aula para a gente tirar as dúvidas e também vocês já sabem, estou disponível no WhatsApp, no Google Classroom para a gente tirar as dúvidas, ok?